Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, houve uma irmã que me pediu que desse uma pequena explicação a respeito do que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 7, no versículo 22. Então, conforme eu já havia falei ontem que hoje ia fazer esse vídeo, mas quero deixar claro que fui bem objetivo, existem estudos mais profundos que vão falar mais coisas, porém eu vou procurar aqui ser simples nas minhas palavras e ser objetivo, porque se eu for fazer um estudo realmente como tem que ser, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu creio que a luz que o Senhor colocou sobre a minha mente para fazer isso, porque eu não tenho nada, será o suficiente para a nossa irmã entender claramente, ou para aquele que vê claramente, por que Deus falou isso. Então, antes vamos fazer uma pequena oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do Universo, em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, abençoa nós em que vamos fazer, que tu fará por nós, abençoe esse dia, seja conosco em tudo. Nós não vamos prolongar essa oração, mas apresentamos todos os irmãos inscritos nesse canal e todos aqueles que pediram as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive em eterno. Amém. Foi bem rápido a oração para não tomar muito tempo, irmãos. Vamos então já ao assunto. Bom, Jeremias 7, versículo 22, diz assim: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Certo? Bom, isso a irmã pediu uma explicação. Logicamente, irmãos, o povo de Deus naquele tempo tinha sim uma doutrina, foi doutrinado a oferecer sacrifícios. Era uma doutrina já quando eles saíram da terra do Egito. Isso ficou até bem claro, porque quando houve a saída do povo da terra do Egito, nós vemos que já foi sacrificado um cordeiro, simbolizando que o Senhor iria nos tirar da escravidão, usando-se do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E aqui fala, irmãos, que o Senhor não dá uma impressão aqui, pela palavra que Deus fez com que Jeremias profetizasse, que havia uma certa tristeza, vamos dizer assim, no próprio Deus. Ele não estava contente, irmãos, com aquilo que estava acontecendo, com as ofertas que estavam sendo ofertadas. E havia uma ira sobre o Senhor. Tanto é que Deus permitiu que através do profeta Jeremias fosse profetizado a invasão da Babilônia em Jerusalém, aonde foram levados cativos para a Babilônia, ficaram lá por volta de 70 anos, presos como escravos, aonde se destacou ali Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram homens de Deus. Por certo, deve ter outros que também se destacaram, mas esses são o que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada. Então você pode me perguntar, por que Deus não estava se agradando? Então eu vou dizer bem claro para você, Deus se usou de Jeremias, sim, para falar a respeito das ofertas, como está escrito aqui, as ofertas para a propiciação do pecado. Né? Propiciação quer dizer que o homem teria
naquele momento, uma condição de se aproximar de Deus e de Deus ter misericórdia através daquele animalzinho que era derramado. Porém, o sangue daquele animal não era suficiente para tirar o pecado, porque o homem se acostumou a fazer aquilo. E ele se acostumou de uma tal maneira como se fosse um vício. Então eles já pecavam, já pegavam o animal e já iam lá oferecer. E não era isso que o Senhor queria. O Senhor não está preocupado. O Senhor não ordenou fazer isso para que fosse feito desse jeito. Teria que ser feito realmente com arrependimento. E muitos já faziam aquilo por costume. Como hoje, muitos vão ouvir uma palavra, uma pregação, ou no final de semana, ou em qualquer dia, mas vão como se fosse um costume, porque tem que ter algum lugar para ir, para cultuar. E nós não podemos fazer as coisas de Deus desta maneira. As coisas de Deus são especiais. Quando nós fazemos para Deus, temos que fazer sempre, eu digo no referente ao nosso louvor, a nossa dedicação. Procuramos sempre fazer o melhor, embora nós não consigamos, porque somos todos pecadores miseráveis. Embora Cristo Jesus morreu por nós, mas infelizmente a nossa natureza pende para o lado do mal. Porém, graças a Deus que nos dá vitória em Jesus Cristo, que hoje nós temos sim alguém a quem nós possamos recorrer. Porém, nós não devemos aproveitar desta bondade, porque estamos libertos para isso. Porque senão, se nós aproveitarmos de uma forma totalmente extravasada, isso se torna uma libertinagem. Deus não enviou seu Filho para morrer na cruz em vão. Por isso, irmãos, os sacrifícios que eram feitos, Deus não estava se agradando. Por quê? Eles estavam sacrificando, mas eram como se fosse uma coisa comum, normal, e voltava a fazer a mesma coisa, e voltava a sacrificar de novo. Então o Senhor se desagradou deles, porque não estavam fazendo as coisas com responsabilidade. E hoje também tem muitos pregadores que não fazem as coisas com responsabilidade e até proíbem as pessoas de estudarem a Bíblia. Nós temos que ter cuidado com esses falsos profetas que entram no nosso meio. Irmãos, então, é muito básico o que eu vou falar aqui. Eu sei que tem teólogos, tem pessoas que explicariam isso com muita facilidade, mas eu acredito que para vocês, para nós, para mim, isso já é o suficiente, irmãos. Aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, já simbolizavam que Deus ia mandar um cordeiro, que seria o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Messias, quer dizer ungido, Hamashia, ungido, certo, irmão? Essas ofertas, então, eram ofertadas perante Deus e deveriam ser feitas, sim, com grande arrependimento, mas não eram. Por isso o Senhor repreendeu eles nesse versículo, a qual acabamos de ler. Repreendeu eles no versículo 7, capítulo 7, versículo 22. Não adiantaria oferecer aquelas ofertas se realmente não houvesse um arrependimento sincero, porque do Senhor é todas as aves do céu, as ovelhas, os cordeiros, enfim, tudo é de Deus, irmãos. Tanto é que nós, se formos olhar, nem nós temos nada. Existe um certo pensamento que nós temos uma casa, que nós temos um carro, ou que nós temos dinheiro. Não, nós não temos, que nós temos uma esposa. Tudo é de Deus. Existe uma casa para nós morar, existe um carro para quem tem. Para mim não existe, mas existe para outros, né? Tem, né? Porque aqui a gente está acostumado a dizer tem, mas a verdade é que nós não temos nada. Existe sim o dinheiro para você usar. Existe um corpo físico, de anatomia humana,
para que a tua alma esteja nele, porque o corpo não é teu também. Porque se fosse teu, você não deixava enterrar, você não deixava nada, você guardava o teu corpo. Então tudo somente existe para nós, mas tudo é uma dádiva de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós glorificamos a Deus por um copo de água que nós tomamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Santo é o Senhor. Ele disse, bendito seja o Senhor, Rei do universo. Baruch atah Adonai melech haolam. Bendito seja o Senhor, Rei do universo. Mais ou menos assim. Não estou muito bom no hebraico, mas mais ou menos assim. Quer dizer, essa água existe por quê? Para mim tomar. Ela só existe para mim. Ela existe. Eu não tenho ela. Ela não é minha. Ela foi colocada na terra por Deus. Se foi Deus, é de Deus. Se eu estou participando dela, é de Deus. Então voltamos lá no versículo, irmão. Eles achavam que eles estavam oferecendo alguma coisa deles e que então só pelo fato de eles oferecerem aquilo, eles poderiam fazer de novo, porque eles alguns tinham até muitas para eles. A ponto, irmãos, em um outro capítulo, o Senhor repreendeu-os também porque levavam as manchadas, ou melhor, as aleijadas, as que tinham pior no seu rebanho. Deus não precisa de ofertas humanas para dar para nós o seu perdão. Deus quer o nosso arrependimento verdadeiro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, na antiga aliança se usava isso e tinham muitos homens sinceros e Deus recebia a sua oferta como incenso de suavidade, certo, irmãos? Isso é bíblico, está na Torá, está aqui dentro da nossa Bíblia, então nós respeitamos. Porém, nesse tempo que Jeremias profetizou, o Senhor estava irado, porque o povo estava fazendo aquilo de uma forma que não estava agradando a Deus. Certo, irmãos? Queria que todos entenderam. Não havia arrependimento. Era tudo por costume. Não generalizando, claro. Não quero generalizar todos, porque eu não vivi naquela época para saber, irmão. Só estou falando de Jeremias aqui. Ele era um profeta considerado. E o que ele profetizou cumpriu-se na íntegra. E Nabucodonosor invadiu Babilônia, destruiu o templo, destruiu tudo. Ficou lá uma meia dúzia de camponeses ali, o resto levou tudo para a Babilônia, colocou alguns até para ser seus servidores. Certo, irmãos? Hoje, irmãos, é diferente, porque nós já não estamos mais no tempo daquela antiga aliança, onde tinha que se oferecer animais. Então o Senhor viu que aquilo ali não ia ser suficiente, não seria suficiente, porque o homem, ele não se arrependia, ele fazia aquilo por uma obrigação, achando que Deus estava precisando daquilo. Deus não precisa de nada, irmãos, nós que precisamos de Deus. Deu para entender esse versículo? O Senhor está virado por causa que o homem fazia as coisas já como se fosse no automático, entendeu? Vamos falar assim, numa linguagem moderna, como se fosse no automático. E Deus não quer isso. Deus quer nós servindo a Ele com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso sentimento sincero. Assim, o Senhor recebe todas as nossas ofertas. Hoje o Senhor não quer ofertas de animais, nem de outras coisas, mas as nossas ofertas são ofertas de louvores, de gratidão a Deus, pelo benefício alcançado, por Ele ter enviado um único cordeiro que pôde tirar a nós da escravidão. Um único cordeiro. Certo, irmãos? Que nasceu em Belém da Judéia, por nome em hebraico é Yeshua HaMashiach, em grego é Jesus, italiano Jesus, e na língua nossa portuguesa, Jesus Cristo. Cristo quer dizer ungido, certo, irmãos? Então, o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar e servir de propiciação
para a manifestação da graça, que é o favor imerecido. Então, qual foi o favor imerecido que Deus enviou para nós? Foi o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a própria graça. E ele também é o próprio caminho. E ele é a própria vida. Ele sim conseguiu o que ovelhas e carneiros e bodes e sei lá mais o que eles ofereciam, fizesse com que nós se aproximássemos de Deus. Fez um sacrifício de propiciação, né? Então, sabendo isso, irmãos, nós temos que dar valor nesse sacrifício de propiciação, porque ele foi entregue ao matadouro como ovelha muda por aqueles que os tosquiam. Não abriu a sua boca, cumpriu então a palavra de Deus conforme tinha que ser cumprido. Já em Jeremias 7:22 também cumpriu, porque a ira do Senhor foi cumprida sobre Jerusalém, porém a promessa que Deus fez àquele povo, ela está de pé até o dia de hoje. Por isso não menosprezamos aquela nação, porque nós não sabemos o futuro. Hoje vemos igrejas evangélicas se depravando, pastores, pregadores falsos, falsos obreiros, igrejas cheias de heresia, porque não seguem aquilo que está escrito ou deturpam aquilo que está escrito. Certo, irmãos? Também foi falado a respeito de João, salvo erro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmão. Glória ao Senhor, bendito seja o teu nome. Irmãos, eu deveria ter marcado, mas sinceramente, irmãos, não há necessidade, porque eu estou com a Bíblia aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho para achar por causa... Eu já sei onde está escrito, mas é que eu sou muito lento para abrir a Bíblia, né, irmão? Só que está aqui, esse é o capítulo. Vamos só conferir. Onde está? João 7, versículo 24. Vamos lá? Os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia. Nós vamos ler, então, João 7, agora, versículo 24, que mais ou menos nós vamos falar praticamente quase a mesma coisa, porém de uma outra forma, certo, irmãos? 7, versículo 24. Porque a Bíblia inteira, irmãos, ela deve ser respeitada, porque toda ela aponta para Cristo. Então não vem dizer que o Velho Testamento já foi, não. Você está enganado. Se você começar em Gênesis, ela fala de Cristo. Lá em Gênesis, mas não está escrito. Não precisa estar escrito para você entender que Jesus Cristo já começou lá em Gênesis. Então essa graça, que nós chamamos favor imerecido, ela se manifestou já lá quando Adão pecou. Porque quando Adão e Eva pecou, o Senhor já falou que ia enviar um varão que iria esmagar a cabeça da serpente. A palavra de Deus é viva. Então aquilo que ele falou já foi ali profetizado pelo próprio Deus a respeito da graça, que é Jesus Cristo. Então a misericórdia de Deus, irmão, ela é infinita. E a pessoa, se quiser ficar no caminho da retidão, basta observar as Escrituras e se dedicar a sua vida a servir a Deus e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E aí nós seremos salvos por Cristo. E a salvação em Cristo, quando recebemos Ele, nós não somos salvos por obras. Somos salvos por Cristo, pela fé. Mas quando recebemos a fé em Cristo, nós geramos boas obras. Por isso que diz que cada um será julgado pelas suas obras. Por quê? Você recebeu Cristo. É impossível uma pessoa que tem realmente Cristo roubar. Se ele tem Cristo e ele pratica o roubo, ele está fora. Se ele tem Cristo e ele pratica alguma coisa que desagrada a Deus,
Ele está fora. Aquela obra que estava... Ele não é salvo pela obra, mas Cristo vai gerar coisas nele. Se alguma coisa está gerando ao contrário, então não é Cristo. Se não for Cristo, então ele não está de acordo com a vontade de Deus. Então por isso que muitos confundem. Por isso que muitos dizem que a salvação também é por obras. Não. A salvação é pela fé em Cristo. É claro que quem tem Cristo, imagine, uma pessoa embriagava-se, recebe a Jesus Cristo, ele não se embriaga mais, mudou. Houve uma transformação, mudou a obra da sua vida. É nisso que nós temos que entender. Mas mudou por quê? Por causa da fé em Cristo Jesus. Certo, irmão? Que ele creu e recebeu a salvação pela graça, pela fé, pela misericórdia. Mas a graça, a fé e a misericórdia manifestam nele coisas boas. Não vai manifestar coisa ruim. Se a semente é boa, a árvore vai ser boa. Se a água é boa, o organismo funciona bem. Se a água for contaminada, pode contaminar todo o corpo. Então, só para os irmãos entenderem essa parte. Agora, 7, versículo 24, diz assim, irmão. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, irmãos, vamos voltar lá na frente. Muitos ofereciam holocaustos e eram pessoas que tinham muitas propriedades. E levavam ovelhas bonitas e levavam ofertas até com mais quantidade de ofertas. E aquele que ia oferecer, o sacerdote que fazia aquilo, ele tinha sim, irmão, um olhar sobre aquela pessoa. Tanto é que eles se corromperam por causa disso. Porque eles começaram a olhar segundo a aparência. Às vezes vinha um lá que só tinha uma ovelhinha, e eles nem davam valor, oferecia, mas não davam valor. Por quê? Isso aí não tem nada. E aquele que dava bastante era mais valorizado. E às vezes até presenteava os sacerdotes. Certo, irmãos? Por isso houve uma grande corrupção no templo, uma corrupção que não podia ter. Por isso que o Senhor se irou contra muitos naquele tempo, porque estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus por julgar segundo a aparência. E aqui em João 7, versículo 24, diz: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O Senhor Jesus advertiu. Por que ele advertiu? Porque ele, irmãos, não quer que a aparência venha predominar no juízo. Eu digo que no céu não vai ter isso, ou melhor, no julgamento do Senhor não vai ter isso, mas aqui na terra existe isso. Tem pessoas que julgam segundo a aparência. A pessoa olha para aquela pessoa, acha que ela não é nada, que não vale nada, que já pecou, que Deus não está mais com ela, mas a pessoa não sabe o que aquela pessoa está pedindo a Deus e quanto ela está chorando. A pessoa somente julga segundo a aparência. Segundo a aparência, ninguém deve ser condenado e nem absolvido. Por quê? Segundo a aparência, o homem pode ser enganado. Porque a aparência engana. E tudo que engana vem da mentira. E a mentira é filha de Satanás. Então devemos julgar segundo a reta justiça. Quem é a reta justiça? É Jesus Cristo. Ele é a reta justiça. Ele disse: eu sou a verdade. A verdade julga com retidão. Eu sou a vida. A vida de Cristo em nós testifica através do Espírito de Deus quem nós somos. E quando cometemos algum erro, já o Senhor Jesus, ele sim tem poder, através do seu sangue, irmãos, no julgamento da nossa própria consciência, pelo pecado que nós cometemos, ou que por alguma coisa que erramos, a consciência já nos acusa, porque é o Espírito de Deus nos convence do pecado. Então ali nós vamos aos pés do Senhor Jesus Cristo
que foi levado ao sacrifício da cruz e podemos sim alcançar a misericórdia. Qualquer tipo de pecado, qualquer um, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo, irmãos? Por isso que se nós formos lá, eu vou abrir aqui, aos Romanos, capítulo 8. Já vou encerrar o vídeo, irmão. Esse vídeo não vai ser longo, não, se Deus quiser. Capítulo 8, depois desse ainda vou fazer outro. Isso aqui é porque é a resposta da irmã. Capítulo 8, versículo 31. 8 de Romanos, versículo 31. Vejamos que nós somos levados todo dia ao matadouro. Por quê? Né? Porque todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. Não vem dizer você, mas eu fui batizado, não peco mais. Mentira. Você foi batizado, você recebeu Jesus Cristo para você ter em você alguém que possa te justificar perante o teu inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não para de nos acusar. Ele quer realmente... E quando a pessoa tem a mente fraca, que não deixa, irmãos, o Espírito de Deus tomar as decisões da sua vida, ou ela vai atrás de doutrinas humanas, o próprio homem que está lá na frente pode ser um instrumento para jogar a pessoa no fogo do inferno. Por isso tenhamos cuidado com falsos obreiros, falsos profetas, principalmente esses que dizem para não estudar as Escrituras. O teu conhecimento vai atrapalhar a obra de Satanás na tua vida, porque você vai conhecer que Jesus Cristo tem poder sim de limpar as tuas vestes e perdoar o teu pecado. Então se lemos em Romanos 8, meu Deus, eu abri aqui tantas vezes e não li ainda, né, irmãos? Está demorando, daqui a pouco eu falo muito, mas já vai acabar. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está aí a resposta, irmão. Então, no tempo da lei, não tinha quem os justificasse. Eles tinham que levar aquele cordeirinho lá que não era suficiente. E ainda levavam, muitas das vezes, por costume. Aí o Senhor mandou o seu amado Filho, o único cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E tirando ele o pecado do mundo, abriu para nós uma porta de misericórdia, abriu para nós a graça, que não é uma igreja, é um favor que Deus fez para nós e nós não merecíamos. Então nós devemos ser gratos todos os dias. Viu, irmão? Não é porque você não tem isso, não tem aquilo, que está acontecendo isso, uma enfermidade ou aquilo, que você vai deixar de agradecer a Deus. Agradeça por tudo, até pela prova que você está passando. Porque a maior riqueza é Jesus Cristo. Porque fomos justificados não com sangue de animais, de cordeiros, de pombos, mas somos justificados pelo sangue do próprio Filho de Deus, que não o poupou, mas fez morrer por nós para nos entregar um dia, por misericórdia, não por fidelidade. Sabe por que não por fidelidade? O Senhor falou, mas aquele que for firme e fiel herdará. O Senhor pode falar isso, nós não podemos. Uma coisa é você mesmo se autoelogiar, outra coisa é outra pessoa te elogiar. Se outra pessoa te elogia, você na humildade ainda tem que se abaixar e dizer que não foi você. Entendeu? Mas quando é Deus que fala, não tem... A gente tem que se humilhar também, mas a gente sabe que Deus ele não mente, ele fala a verdade. O homem pode te elogiar com uma intenção maligna, para obter alguma coisa de você. Então vamos ficar em Jesus Cristo, o único que pôde tirar os nossos pecados. E você que ainda não creu nele, trate de crer no Cristo verdadeiro, não naquele Cristo que se coloca na gaveta, que se põe na parede, que se coloca ali, que se coloca lá. Não estou falando de religião nenhuma, julgue você. Mas naquele Cristo que deu a vida, que não está mais na cruz. A cruz, irmão, eu não sou inimigo da cruz de Cristo. Tem gente que fala assim, se tiver a cruz é porque não. Irmão, pelo amor de Deus, aquilo ali somente simboliza que alguém foi morto na cruz
e nós sabemos que foi Jesus Cristo. Muitos morreram na cruz, muitos foram crucificados na época do Império Romano. Porém, o único que foi crucificado para a salvação, porque ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte, venceu o inferno, Jesus Cristo. E nós estamos aguardando por misericórdia aquele grande dia que, assim, sendo a vontade de Deus, Ele fará que cada um de nós, por piedade e misericórdia, possamos alcançar o reino de luz. Deus abençoe a todos, eu creio que ficou bem explicado. Amém e amém.